A sua experiência de realidade virtual é multissensorial? Tem certeza? Guarda essa regra. Quanto maior for a percepção do usuário do mundo virtual, mais imerso ele estará. Se você envolve mais sentidos, gera mais imersão. O que nós percebemos como real é apenas uma interpretação do nosso cérebro baseado nas informações dos nossos sentidos. Nós não documentamos realisticamente tudo o que acontece ao nosso redor. Profundidade, luz, direção do corpo, tudo isso é criado por ele. É por isso que numa experiência VR, um gráfico ultra realista não tem tanta influência assim na imersão e sensação de presença. É melhor um gráfico mais simplificado, com um bom efeito sonoro, do que uma experiência com gráficos muito realistas, só que sem efeito sonoro nenhum. Acontece que essa sensação de presença é uma forma de enganar o cérebro. O cérebro pega algumas informações captadas pelo corpo e recria a realidade nisso. Assim ele reage à realidade que ele criou. Por isso que nós somos muito suscetíveis a cair em truques de ilusão. Para a realidade virtual existir, é preciso enganar o nosso cérebro para que ele pare de reagir à realidade física e passe a reagir a essa realidade artificial. Para isso, nós damos informações para ele dessa nova realidade, como visão, audição, captura de movimento, linguagem natural. Só que ele continua recebendo informações de fora, que podem ocasionalmente levar ele de volta para aquela realidade e atrapalhar a experiência de imersão. Em geral, é mais difícil estudar em um ambiente barulhento do que um ambiente calmo. A quantidade de estímulos ao desfoque, à desconcentração e à distração é muito maior numa pedreira ou numa obra do que numa biblioteca. Nessa você ficará mais imerso. Alguns estudantes no ambiente barulhento colocam fones de ouvido, mas não porque aquela música tem algum conteúdo a ver com o que ele está estudando no livro, mas porque se ele está escutando a música, ele não está escutando o que está ao redor dele. Então ele não se distrai, ele não se desconcentra com tanta facilidade. Além disso, o nosso cérebro ele foca melhor quando tem mais de um sentido envolvido. Eu poderia não estar falando isso, botar esse conteúdo em imagens e apenas botar legendas. Ou poderia ficar falando sem parar, sem mostrar absolutamente nada. Mas se eu combino os dois, eu tenho mais do que o dobro da sua atenção. Pensa naquele filme que você mais gosta. Como seria a sua experiência assistir ele sem nenhum efeito sonoro, sem nenhuma trilha sonora, sem nenhum diálogo, apenas com as legendas do filme? Essa regra é: quanto maior for a percepção do usuário naquele mundo virtual, mais imerso ele estará e maior será a sensação de presença dele. Então saiba usar a trilha sonora e os efeitos sonoros. Em soluções completas, onde você que tem que prover os equipamentos, invista em fones de ouvido para o seu usuário, ou então invista naqueles headsets que já tem o fone de ouvido incluído. Isso é o básico. Para uma experiência mais aprofundada, apela para o tato. Existem alguns coletes com sensores que vibram de acordo com estímulos virtuais, simulando uma interação de toque no usuário, ou até mesmo de temperatura no caso desse Tesla Switch. Se na realidade virtual ele entra num lugar frio, o traje fica frio. Explora também noções de movimento e de equilíbrio, seja com aquela esteira unidirecional ou com aquele muqueca externo que as pessoas podem andar pelo cômodo livremente. Ok, isso pode ser um pouco inviável nesse momento, mas focando apenas no visual e no som, você tem como fazer uma experiência muito mais imersiva só com esses valores. Por exemplo, explora diferentes níveis de proximidade, explora o som estéreo espacializado. No fone de ouvido isso é muito interessante. Afastamento e aproximação de elementos do mundo virtual também. Mas seja lá o que você for fazer, explora bem cada sentido individualmente e tenta integrar eles para uma experiência mais fluida e mais concisa. Lembra da regra: mais percepção do usuário, mais imersão. E se você tem alguma sugestão ou alguma dúvida um pouco mais específica, fala aqui com a gente nas nossas redes sociais que a gente responde. Abraço!